Olá, pessoal. Eu sou a Karine. Eu faço pedagogia pela faculdade da Uniaselv. A minha turma é a PED 4458 e a tutora responsável é a Carla Cristina dos Santos. Hoje eu vou apresentar para vocês aqui o meu paper de estágio. Da disciplina que contempla o paper de estágio é o Estágio Curricular Obrigatório 1 da Educação Infantil. A área de concentração foi a metodologia de ensino, e o tema ao qual eu escolhi é as práticas educativas na educação infantil. Dá justificativa para esse tema ali. Eu escolhi as práticas pedagógicas, porque é para poder mostrar que a gente pode utilizar de diferentes formas lúdicas, usar elementos da natureza, para a gente estar podendo passar o nosso conhecimento para as crianças. Dos objetivos aqui, do meu estágio, do meu paper, é compreender a metodologia de ensino da unidade escolhida, saber criar ambientes que vão chamar a atenção da criança para a atividade que vai estar sendo feita, elaborar instrumentos alternativos de avaliação usando da ludicidade e demonstrar a importância que para o estudante em pedagogia sobre fazer o estágio. Vou começar aqui com a fundamentação teórica, A forma de ensinar e aprender, ela acontece de várias formas, através de diferentes olhares, seja ele dos professores como das crianças. Trouxe aqui uma citação de Vygotsky, pois se a gente quer criar bases suficientemente sólidas, para a atividade criativa, a gente tem que considerar os nossos alargamentos da experiência para a criança. Então, quanto mais a criança vê, quanto mais ela sentir, ouvir, quanto mais ela experimentar, mais ela vai conseguir assimilar, com os elementos da realidade. Então, a gente precisa usar de várias formas, utilizar várias ferramentas para estar levando o conhecimento para as crianças. E, para isso, o professor ele precisa estar atualizado, ele precisa ter várias ferramentas, ele precisa ter vários conhecimentos, ele não pode ficar parado, ele tem que ir atrás, para ajudar as crianças nessas atividades, para elas fortalecer a capacidade motora, a emocional, a cognitiva e a social. Essa imagem do lado aqui é uma atividade do método Montessori, As crianças, ao invés de ela estar ali na salinha ali com livros, elas estão ali, com os próprios objetos, elas estão com uma lupinha, elas estão observando aquela pinha, estudando da maneira delas, a forma delas ali. Então, levar para a sala de aula diferentes maneiras para estar passando conhecimento para as crianças. Da metodologia, eu coloquei aqui a metodologia de ensino todo focado na unidade que eu escolhi para fazer o meu estágio. Então, a metodologia de ensino da unidade que eu escolhi ali para fazer o estágio, ela trabalha com a metodologia tradicional do ensino socio-interacionista, de Vygotsky, onde o papel do educador, ele a de ser o mediador, então ele vai estar ali auxiliando a criança naquelas atividades que vai estar sendo feitas. O objetivo geral é o brincar, então através das brincadeiras as crianças conseguem aprender bem mais, e também a unidade ela trabalha com as NAPs. As NAPs, elas são os núcleos de ensinos pedagógicos, e você encontra elas ali nos documentos curriculares municipais da educação infantil de Florianópolis. Essas NAPs, elas estabelecem uma semelhança com os campos de experiências da BNCC. Aqui eu trouxe aqui duas imagens que vai mostrar um pouquinho sobre isso, quais são as semelhanças. Um exemplo aqui, vamos pelos campos de experiência, para depois os núcleos de ações pedagógicas. Então, aqui pela BNCC, a gente tem o campo de experiência do eu, o outro e o nós. As NAPs, os núcleos de ações pedagógicas, serão as relações sociais e culturais. Pelo campo de experiência escuta, fala, pensamento e imaginação, as NAPs vão trabalhar com a linguagem oral e a escrita. Aí temos os traços, sons, as cores e as formas na qual vai ser trabalhado a linguagem visual. Temos o corpo, gestos e movimentos, traços, sons, cores e formas na quais vai ser trabalhadas as linguagens corporais e sonoras. E por último ali os espaços, tempos, quantidades, relações e transformações, nas quais vai estar sendo trabalhadas as relações com a natureza. Então, as manifestações, as dimensões, os elementos, os fenômenos e os seres vivos. Então, vou falar agora um pouco da observação. Foram 40 horas,
foram 20 horas de observação, 20 horas de regência. A unidade aqui que eu escolhi foi o Núcleo de Educação Infantil Celso Ramos, o NEM Celso Ramos. Eu fiz até um vídeo aqui da frente da unidade. A área de atuação dela é a educação infantil. Atualmente, eles estão com um número de 336 crianças. A estrutura da unidade, ela possui 2 pavimentos. Ela tem o térreo e ela tem o superior. Dentro ali da unidade existem 4 parques, né? Tem os cobertos também, tem as que tem areia. São 19 salas, 16 banheiros infantis. Para os adultos são banheiros separados, então existem 3 na unidade. Um ginásio coberto, que recém, né, foi feita a pintura. Uma sala de leitura riquíssima, eu estive lá, né, eu fui conhecer, então tem muitos livros, tem muitos apoios pedagógicos, tem caixas onde tem fantoches, onde tem fantasias, então pode estar levando as crianças até a sala, ou até então conversar com a bibliotecária, tá levando os materiais para a sala de aula, ou até uma delas mesmo está em sala de aula contando as histórias para as crianças. A unidade conta também com 2 refeitórios, então tem o que fica no térreo e no piso superior, entre outras coisas a mais. A unidade, ela atualmente tem 23 professores, 14 professores auxiliares, 37 auxiliares de sala, 4 professores de educação física, 1 professor de educação especial. As formações, elas variam, né, ensino médio, especialização e graduação. Essa salinha aqui, essa imagem aqui, as 2 que vocês veem aqui, é a salinha onde eu realizei o meu estágio, é a sala de número 13. Vocês podem observar, né, ela é bem ampla, ela tem ar-condicionado, tem ventilador, tem esses 2 espaços aqui onde ficam os materiais, que é as canetinhas, tesouras, os brinquedos, né, estão dispostos aqui na altura das crianças. Aqui são atividades na qual a professora regente, né, ela preparou assim para estar fazendo com as crianças em sala. Nessa parte aqui a gente vê a porta do banheiro, que ela é dividida com a salinha do lado. Essa estante, a estante de livros, nesse momento não tinha livro aqui, mas tinha livro do outro lado. Aqui ficam os colchonetezinhos para o do soninho. E é uma sala bem ampla, né, e bem organizada. Essa aqui é a maravilhosa professora regente, a professora Janete, né? Então, a partir da vivência e conversa com ela, então foi possível definir os planos, né? O meu projeto de aula, os planos ali, e ela contribuiu muito para isso, né? Foi elaborado daí com muita ludicidade, usando os elementos da natureza, né? As atividades adequadas, né? Para a idade das crianças ali, e para trabalhar também o convívio em grupo com as crianças e o professor. Ela é maravilhosa, as crianças gostam muito dela, era muito bacana quando ela chegava na sala de aula, as crianças paravam o que elas estavam fazendo e corriam para abraçar ela, assim, né, estavam muita saudade, ela só saía, ia no banheiro, voltava, era uma saudade tremenda. Então é aí que você vê o amor, né, que a pessoa passa, o conhecimento, que as crianças, elas retribuem, né, esse amor. Eu até deixei aqui uma frase de Einstein para ela, que diz o seguinte, né, a suprema arte do professor é despertar alegria na expressão criativa do conhecimento, dar liberdade para que cada estudante desenvolva a sua forma de pensar e entender o mundo. Assim, criamos pensadores, cientistas e artistas que expressarão em seus trabalhos aquilo que aprendem com seus mestres. Eu tenho certeza que cada criança sempre vai se lembrar da professora Janete, e pode ter certeza que eu também, porque ela contribuiu muito para essa minha vivência no meu estágio. Aí eu tenho aqui um modelo dos planos de aula, né? Foi feito 5 planos de aula. Esse aqui é um dos modelos. Aqui de início é colocado dados da instituição, né? O nome da professora, o meu nome, o nome da acadêmica. Aí o assunto, no caso esse aqui era da minha árvore arte, os objetivos de aprendizagem dele, quais são os conteúdos programáticos, no caso que coloquei as NAPs, quais NAPs que estão sendo desenvolvidas, dos recursos, o que eu utilizei, o que eu usei aqui para poder estar fazendo essa atividade com as crianças, da sequência didática, como que ia acontecer, o que eu ia usar, como que ia funcionar, a avaliação, como que o professor ia avaliar, né, essa atividade, e aqui o anexo, né, um exemplo de como que seria essa atividade. Para falar da vivência do estágio, né, então eu vou falar um pouquinho de cada plano de aula. Vou começar aqui, então, falando da importância, né,
dessa oportunidade de viver o estágio, ela contribui muito, ela é muito importante, né, para a construção do conhecimento. O primeiro contato na unidade que eu tive foi com o diretor e com a supervisora, o diretor Fábio e a supervisora Micheles. Eles foram maravilhosos comigo, eles estavam ali para o que eu precisasse, né? Nos momentos que eu ia até a unidade, eles sempre perguntavam se estava tudo certo, precisava de alguma coisa. Não só eles, mas como todas as pessoas que eu conhecia ali também, né? Outros professores. E de início, assim, a Michelle já me levou para conhecer a unidade, as salas de aula, e aí foi aí que foi definido a turminha que eu ia pegar, que é essa turminha da sala 13, né? São crianças de 2 a 3 anos, eles são maravilhosos, são muito queridos, vai ficar na minha memória, vão ficar no meu coração. Tenho certeza que eu também deixei um pedacinho de mim para eles, assim, porque depois do estágio eu encontrei alguns e eles já vinham me abraçar. Então, eu tenho certeza que eu fiz uma diferença ali para eles. Um dos maiores desafios foi no momento de eu explicar os planos de aula, né? A experiência que eu tenho com criança é pouca. Eu tenho meus filhos, né? Porém, essa experiência aqui são várias outras crianças, né, ao mesmo tempo, cada um, né, com suas individualidades. Foi muito interessante. É importante, né, que o profissional, né, que o estudante em pedagogia, ele tenha essa vivência do estágio, para ele ver, né, no que realmente ele se encaixa, como que ele pode preparar, né, as aulas, é importantíssimo. Vou começar aqui com vocês, falando um pouquinho da vivência do estágio aqui no plano de aula da Turma dos Copos. Foi o primeiro plano de aula que eu apliquei para as crianças, né? Através desse plano de aula, eu consegui ver os pontos nos quais eu poderia melhorar para poder estar aplicando os outros planos de aula. Um dos erros nesse meu plano de aula aqui porque era para fazer som com os copos, era uma música. Eu escolhi um copo muito grande. Na minha mão, ele dá certinho para fazer a atividade, porém na mão das crianças não, porque ele é grande, a mãozinha deles são pequenas. Então eu vi uma dificuldade para poder lidar com o copo ali. Outro ponto, eu entreguei o copinho para eles antes de explicar como ia acontecer a atividade. Então, cada um ali queria saber por que eu vou usar esse copo. Daí uns batiam, uns estavam montando castelinho, eles estavam também descobrindo para que o copo servia. Não era só para tomar um suco, tomar uma água, ele também servia para bater, fazer barulho e montar castelinho. Então, eles mesmos já foram fazendo a vivência deles ali com o próprio copo. Mas foi muito interessante, a partir desse eu consegui depois ver os pontos para os próximos, né? Nesse aqui, as NAPs trabalhadas foi a linguagem corporal e sonora, linguagem oral e escrita e as linguagens visuais. Essa atividade aqui muito bacana também, eu fiz um teatrinho de sombra com eles, no caso aqui é o Sapo e o Jacaré em Sombras, eu inventei uma história lá no momento, não, já tinha inventado a história, né, mas no momento eu falei com eles ali. Eu levei meu notebook, então teve sons, né, som do sapo, som da natureza, então era legal quando eu colocava o som, eles arregalavam os olhinhos assim, nossa, de onde que tá vindo esse som, tudo mais, e eles participavam da história, né, esse potinho aqui era para fazer o sonzinho da cobra, que também teve a cobrinha ali. No final, eles queriam ver como que funcionava, como que era isso, então cada um foi lá atrás, né, brincou um pouquinho e aprendeu um pouquinho como que fazia o teatrinho de sombras. Foi muito bacana trabalhar com eles. Esse plano de aula é a fundo boia, bacaníssimo trabalhar com eles também. Envolve a água, a água as crianças adoram, é muito bacana. O objetivo aqui era eles desenvolver o pensamento hipotético dedutivo, desenvolver a concentração, a paciência, trabalhar a causalidade, né, qual é a causa e a consequência. Era bacana trabalhar com eles porque, assim, ó, você tem que explicar o que era o afundar e o que era o boiar. Então, na hora que a gente fala assim, será que esse objeto vai afundar ou boiar? Será que esse objeto ele vai boiar? Aí você tinha que falar mais leve, fazer gestos para eles entenderem que o boiar ele é um objeto mais leve. Ou será que ele afunda? Será que ele vai lá embaixo? Então até a voz já mudava. Você fazia uma expressão assim de que era algo pesado, né? Para eles associar, para eles compreender o que é o leve, o que é pesado, o que é fundo, o que boia. Eles se divertiram bastante aqui para essa atividade também. Fazendo massinha. Eles gostavam muito de brincar de massinha, né? A professora Janete também já tinha com eles lá uma caixinha, né? Que tinha massinha, eles gostavam bastante. Então, por que não então fazer a massinha com eles, né? Como que faz a massinha? Então, cada um foi
auxiliando no momento para fazer, ajudaram a colocar os ingredientes. Aí no final aqui foi dado um pedacinho para cada um, para eles, né, deixar a massinha do jeitinho certo. Gostaram também bastante de trabalhar assim. E por último, no meu plano de aula, minha árvore arte. Então, eu preparei já aqui o ambiente para eles. Aqui foi um quadrinho, eu coloquei durex atrás. E essas pétalazinhas, esses outros, né, objetos aqui, era para eles montar uma árvore. Só que antes deles montar essa árvore aqui, eu também fiz uma apresentação. Então, eu coloquei várias árvores de vários tamanhos, mostrando o que era o pequeno, o grande. Que na árvore ela também servia como casa. Casa para quem? Os pássaros, para os animais, né? Era legal também ver a expressão deles quando eu mostrei que a onça ficava lá na árvore, a onça gostava de árvore, a onça lá em cima. Então foi bem bacana. Para depois eles virem construir a árvorezinha deles aqui. E aqui no final, uma árvorezinha, né? Que eles fizeram, alguns deles fizeram, aqui eles fazendo a atividade. Quando eu fui, né, para o meu primeiro estágio, a minha sobrinha chegou para mim e falou: tia, tu tá indo lá pro teu estágio? Tá indo trabalhar? Eu falei assim, a tia tá indo lá pro estágio. Dela, tia, você é aquelas pessoas que ficam lá atrás da sala de bracinho cruzado, só olhando? Eu olhei e falei assim, pode ser que essa pessoa era alguma estagiária. Eu falei, não sei, a tia não sabe porque ela estava lá de bracinho cruzado. Mas quando ela falou aquilo ali, eu falei assim, mas a tia não vai ser assim, não. A tia quer entrar na sala ali de aula e a tia quer fazer a diferença. Então, quando eu fui para o meu primeiro dia de estágio, eu queria fazer a diferença. Então, eu já fui pensando, não, eu não quero ser aquela que vai ser lembrada como a que fica de bracinho cruzado. Então, eu já fui, já coloquei a mão na massa, já fiz o que precisava ser feito, porque eu queria conquistar as crianças, né? Queria poder passar para elas, né, o que eu aprendi, queria aprender com elas também. E para encerrar aqui com vocês, tá? Eu vou mostrar um vídeo e depois desse vídeo, daí eu volto aqui com vocês. Deixa eu só descompartilhar isso aqui. Vou tirar o meu som, tá? Para vocês poderem assistir o vídeo. Então, pessoal,
saiam do trilho, né? Aí eu deixo aqui aquele pensamento, né? Para você parar, né, estudante, você estudante, vai fazer o teu estágio. Você quer ser lembrado como aquela pessoa que fica lá no fundo com os braços cruzados, ou você quer ser lembrado como aquela pessoa que fez a diferença, né? Faça a diferença na vida das crianças, faça a diferença no que for, no seu trabalho, na sua vida, né? Faça para os outros aquilo que você gostaria que fizessem para você, para os seus filhos, né? Seja a diferença. Então, vamos sair dos trilhos. E é isso aí. Encerro minha apresentação aqui. Muito obrigada a todos e até a próxima.